Voltamos a apresentar Revista Justiça. Agora em Brasília, 8h39. Revista Justiça. Debate. No debate desta quinta-feira, vamos tratar dos direitos reprodutivos. Inclusive, o STF tem em sua pauta o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5.911, sobre os requisitos para a esterilização voluntária e a validade jurídico-constitucional dos dispositivos da Lei do Planejamento Familiar. Já estamos aqui em nossos estúdios com a advogada, professora, doutoranda em Políticas Públicas, Constituição e Organização do Estado, integrante da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB de São Paulo, doutora Nara Aires Brito. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Samira. Bom dia. Também está conosco a advogada, ela é mestranda em Direito Internacional, doutoranda em Direito, que atua no Direito de Família há mais de 10 anos, é também internacionalista, doutora Chamira de Vasconcelos Toledo. Seja bem-vinda, bom dia. Eu que agradeço o convite, muito feliz por estar aqui. Bom dia, Sérgio, bom dia, Nara. Estou muito feliz. Estamos aguardando também a chegada da doutora Raquel Xavier Vieira Braga. Mas enquanto isso, doutora Nara, vamos explicar para o nosso ouvinte, fazer aí um contexto histórico, né? A ADI 5.911 até chegar aqui ao Supremo Tribunal Federal. Bem, a ADI, ela fala de uma lei que já está no nosso ordenamento jurídico desde 1996, que é a Lei do Planejamento Familiar. Então, a gente fazendo um aparato histórico, a Lei do Planejamento Familiar, ela foi criada a partir de uma CPMI do início dos anos 90, convocada pela então deputada Benedita da Silva, porque havia muitas denúncias de que o Brasil estava esterilizando mulheres, principalmente mulheres pretas e pobres, das regiões norte e centro-oeste. Essa população passou a ser investigada e se constatou nessa CPMI que a maioria dessas mulheres nortistas e daqui do centro-oeste, algumas do nordeste, em idade fértil, ou seja, até mais ou menos ali os 45 anos, estavam esterilizadas e elas não sabiam que elas estavam sendo esterilizadas. Enquanto as mulheres do sul do Brasil, por exemplo, não tinham este problema, entre aspas, né? Assim, não estavam enquadradas nessa situação. E houve também denúncias de que havia um patrocínio internacional para a esterilização dessas mulheres. Então, diante deste cenário, criou-se, então, a Lei do Planejamento Familiar. Em relação à esterilização voluntária, vieram várias restrições. O que é a esterilização voluntária aqui para quem está nos ouvindo? É o procedimento de laqueadura ou de ligadura de trompas nas mulheres e no homem, a vasectomia. Inicialmente, esses procedimentos, eles não tinham muitos recursos de reversão. Hoje em dia, para alguns casos, é possível a reversão, principalmente para o caso dos homens, mas na época não era algo difundido ou válido como é hoje em dia. E o que aconteceu? Essa lei foi questionada e temos agora, então, o Supremo para julgar isso? Exato. O que a lei dizia inicialmente? Ela foi alterada no ano passado. A lei, ela dizia no artigo 10, inciso 1 e no parágrafo 5º, que são a parte que está sendo contestada na ADI 5911, que quem quisesse realizar o ato da esterilização teria que ter, no mínimo, 25 anos de idade ou, alternativamente, 2 filhos vivos. Entre a solicitação do pedido e a sua realização, um período de espera de 60 dias. E o parágrafo 5º dessa lei, até 2023, dizia que para realizar a laqueadura, a vasectomia, né, a esterilização voluntária, era necessária a autorização do cônjuge, ou seja, se você estivesse numa união estável, num casamento, seu marido ou sua esposa teriam que autorizar o procedimento. Esse dispositivo, ele caiu e a idade mínima caiu de 25 para 21 anos de idade. Ok, muito bem explicado até para que o nosso ouvinte compreendesse bem o sentido. Está chegou agora aos nossos estúdios, quero apresentar a doutora Raquel Xavier Vieira Braga, ela que é advogada, doutoranda em Direito, com tese sobre a condição feminina e o mundo jurídico,
mestra em Direito, também foi assessora de ministra do Supremo Tribunal Federal e foi membro da Comissão Nacional da Mulher Advogada do Conselho Federal da OAB. Doutora Raquel, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. É uma alegria estar começando o dia aqui com vocês nessa interlocução tão importante e informativa que está todo mundo aí nos assistindo. Bom dia também. Doutora Chamira, vamos lá então. Temos esta ADI e a senhora traz dados também significativos a respeito do tema, né? Sim, na verdade, eu gostaria de trazer muitas reflexões, né? A doutora Nara já explicou muito bem do que se trata a ADI, do que se trata a discussão aqui em questão, mas eu preciso levantar alguns pontos. Primeiro, esclarecer para quem está nos ouvindo o que são os direitos reprodutivos, que é o que está em pauta também. Os direitos reprodutivos, de uma maneira muito simples e até mesmo didática, é o direito do homem ou da mulher, né, do casal, da família, da forma que se constituir, de ter ou não filhos e de planejar isso, né, e de a forma com que essa família vai se organizar para isso. Os direitos reprodutivos, eles já são entendidos de acordo com tratados internacionais, de acordo com a própria ONU, a OMS, ele trata esse direito como um direito fundamental. E é por isso que esse tema é de tamanha importância. Sendo um direito fundamental, o principal direito fundamental que é questionado, e aqui na tribuna do Supremo é muito pautado isso, que é a dignidade da pessoa. E eu vou ter que trazer um conceito aqui de Kant, como que ele diferenciava coisas de pessoas. Que coisas não têm dignidade, pessoas sim. Então, além, eu estou trazendo esses questionamentos um pouco mais profundos para a gente entender que esse não é uma discussão superficial, é uma discussão muito complexa, que envolve muitas coisas. Sim. Então, quando se tira a dignidade de uma pessoa, tira a capacidade dela de ser humano, de acordo com algumas linhas filosóficas. Então, especificamente sobre a lei, e qualquer que seja uma política pública, a gente precisa pensar quem é o destinatário dessa lei, da política pública, porque a própria lei também traz a observação de algumas políticas públicas que devem ser direcionadas, né, a essa população. A gente precisa entender quem é essa população para que essa lei seja efetiva e não cair no desuso, que no direito brasileiro ainda tem essa, né, de uma lei que não pegou, que não funcionou. E é por isso que a gente precisa pensar quem é o destinatário dessa lei. Eu vou trazer aqui dados do Ministério da Saúde, que o perfil das mulheres que fazem laqueadura é enormemente mulheres negras. Assim, a diferença é muito grande. Eu estou trazendo um dado de 2019, que foram realizadas 2.804 laqueaduras em mulheres negras e 990 em mulheres brancas. E aí eu vou trazer uma outra perspectiva também desses dados, que é a seguinte perspectiva. Em relação às mulheres negras que fazem a laqueadura, 49% são mulheres solteiras. Em relação às brancas, 56% são casadas. Então, a gente precisa entender que o cenário social e econômico que essas mulheres estão dispostas, né, que elas estão imersas, é muito diferente para cada mulher, para cada cenário. E é por isso que a gente precisa fazer uma discussão um pouco mais profunda. O que a lei traz, e que é meu pensamento é um tema que vai ser debatido no plenário, é sobre também a questão de algumas coisas da lei apontarem o desencorajamento. E aí a gente vai trazer também a perspectiva de gênero, os julgamentos precisam seguir a perspectiva de gênero de acordo com o entendimento do CNJ. Então, o tribunal ele deve seguir esse entendimento, que na verdade é uma resolução que hoje tem uma norma cogente, ou seja, o Supremo também precisa seguir esse entendimento de um julgamento na perspectiva de gênero, entendendo que essa lei ela alcança majoritariamente e principalmente mulheres. E é por isso que essa lei ela precisa ser pensada, analisada sobre essa perspectiva. E nesse cenário, alguns pontos me parecem ser que vão ser questionados pelos ministros durante o julgamento e levantados também por amicus curiae, como o IBDFAN, que já foi, que é amicus curiae da Corte e traz apontamentos muito importantes, pesquisas importantes,
que é o desencorajamento dessa mulher quando ela decide fazer algum processo de esterilização ou vasectomia não, esterilização e laqueadura, enfim, e também a revitimização da mulher. E aí a gente precisa estabelecer que como vai ser esse acolhimento dessa mulher que resolve fazer uma laqueadura. Primeiro, a gente está falando de mulheres que vão buscar o Sistema Único de Saúde. Então, não é uma coisa rápida. Não é uma coisa que eu vou lá amanhã de manhã e semana que vem eu faço a minha cirurgia. Todos nós sabemos disso, a gente tem uma fila, enfim. Então, não é um procedimento rápido. Ela já tomou essa decisão, ela já pensou, ela já conversou com amigos e familiares. Essa é uma decisão que já está tomada por ela. E quando ela chegar lá, ela precisa ser desencorajada, que esse é o termo da lei. E aí ela precisa passar de novo, ela precisa convencer os profissionais da saúde das razões que ela já tomou. Então, assim, me parece ser um ponto delicado, que precisa de atenção dos profissionais da saúde a quais são destinados. Sim. Doutora Raquel, e a senhora, como vem acompanhando também a ADI 5.911, já tivemos a doutora Nara explicando o que trata, a doutora Chamira já trazendo números, um cenário, e a senhora como acompanha também esta questão? Eu vejo que a perspectiva de gênero, como a colega acabou de falar, ela perpassa fundamentalmente essa análise. Nós somos identificados com a noção do feminino e do masculino. A masculinidade e a feminilidade são construções culturais que passam de geração em geração. Desde pequenos, nós aprendemos nas famílias, nas igrejas ou outras instituições religiosas, nas escolas, como nos tornarmos um homem ou uma mulher. Isso é tão profundo que os nossos comportamentos nesse aspecto acabam sendo automáticos. Por milênios, a masculinidade foi associada com virilidade, coragem, honra, autonomia, e a feminilidade com docilidade, aceitação e uma série de questões vinculadas à dependência e aos cuidados. E é fundamental a gente ter presente que a força física e a maternidade foram determinantes para a divisão entre os gêneros, os colocando numa situação de oposição. A saúde, o planejamento familiar, os direitos sexuais e reprodutivos, eles, como falei, eles atravessam necessariamente essas questões de gênero e são preceitos fundamentais diretamente vinculados à dignidade da pessoa humana. Nessa ADI que estamos hoje analisando, ela vai discutir os limites e até que ponto o Estado ele pode e deve intervir na autonomia das pessoas. Isso é importante que se diga. O planejamento familiar ele é um preceito fundamental que ele engloba a constelação entre moralidade e normatividade jurídica. Então, quando a gente está falando de direitos reprodutivos, os quais estão vinculados a essa temática, a gente está questionando a questão de até que ponto o Estado ele pode intervir nas escolhas humanas. E a gente teve, em termos de opção por esterilização cirúrgica, casos de o Estado controlando a população, como, por exemplo, a gente viu essa prática esparramada pela China, que tinha um controle de filhos de até 1 ano, hoje são 3. A China teve isso por muito tempo da questão do aborto sexual seletivo, que o filósofo e economista Amartya Sen vai chamar de síndrome das mulheres faltantes. Então, essa prática é uma discussão que remete ao conceito do filósofo francês Michel Foucault sobre biopoder, que é a intervenção estatal dentro do controle da população, subjugando e regulando os corpos. Então, quando a gente está falando em autonomia, a gente está falando
da capacidade da pessoa de tomar as suas próprias decisões, da pessoa escolher o seu estilo de vida, o modo de vida, escolher as regras pelas quais ela vai adotar para conduzir a sua própria vida, a sua existência nesse mundo. Então, quando a gente está falando isso, a gente precisa lembrar que isto é um núcleo fundamental e inviolável da liberdade, a qual os direitos reprodutivos e a liberdade de escolha em relação a isso está inserido. Então, quando a gente fala em liberdade fundamental, a gente está falando em liberdade da pessoa de adotar a sua própria visão de mundo e as suas concepções filosóficas, religiosas, ideológicas. É um assunto que provoca bastante reflexões, né? Porque nós ficamos pensando, e a mulher está preparada então para tomar essa decisão? Se vai conceber, se não vai, né, doutora Nara? Então, a Constituição Federal, ela traz o princípio da igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações. A Constituição, ela traz várias proteções às mulheres no sentido de tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Para quê? Para a gente ter igualdade material. A mulher, até ano passado, ela estava numa posição de desvantagem em relação ao cônjuge, muitas vezes por apenas precisar da sua autorização para realizar o procedimento. Mas, apesar desse dispositivo ele ter caído em 2023, a gente ainda, nós mulheres, né, quando eu falo a gente, eu também me incluo nesse grupo, nós ainda precisamos de apoio e reforço do Estado na nossa proteção. A gente está pronto e sempre esteve para decidir sobre o nosso próprio corpo, porque ele é nosso. Como a doutora Raquel e a doutora Chamira estavam falando, é uma liberdade, é um direito individual, faz parte do planejamento familiar, e dos direitos reprodutivos também, da paternidade responsável, mas a escolha do indivíduo, a escolha da mulher, independentemente de uma idade mínima, eu acredito, contanto que seja a mulher seja plenamente capaz ou o homem, ambos têm esse direito de decidir sobre o seu próprio corpo. O Estado ele deve vir para propiciar meios de você ter acesso aos seus direitos reprodutivos, ter meios à proteção da sua saúde. Então, por exemplo, essa questão que tange a direitos reprodutivos. Será que a mulher, antes dos 21 anos de idade, que ainda não tenha 2 filhos vivos, quer se submeter a outro tipo de tratamento contraceptivo? Será que ela quer tomar anticoncepcional a vida inteira, sendo que em alguns casos, para algumas pessoas, pode dar problemas de trombose, por exemplo, ou uma mulher que sofre de endometriose, será que ela que é adulta não seria a via mais adequada? Ou então uma mulher que vive em situação muitas vezes de violência doméstica, em que o seu companheiro abusa repetidamente dessa mulher, ela tem medo de uma gestação indesejada. Será que esse método contraceptivo, que é fornecido pelo SUS, não seria um caminho a ser viabilizado em vez de, né, de certa forma, limitado, como há na lei? São as perguntas que eu faço. Eu não chego a nenhuma conclusão aqui, mas são as provocações que eu trago. Doutora. Quais Me perguntas? permite, Sérgio? Por favor, até às 9 horas, para a gente fazer um break. Eu quero provocar as colegas com a seguinte reflexão que eu cheguei pensando sobre o tema, né? Existe uma preocupação, como o Sérgio colocou, e como a doutora colocou, sobre a mulher sempre num lugar de fragilidade, de talvez não competência para definir sobre si mesma. E aí existe uma preocupação, ela está pronta para decidir sobre o próprio corpo? Né? Ela está pronta, ela pode fazer isso? E existe toda uma discussão moral, ética e até mesmo religiosa sobre formas de prevenção, né, da gestação. Seria uma laqueadura, uma esterectomia, enfim. Existe toda uma preocupação com essa questão moral sobre o corpo da mulher. Mas quando essa mulher engravida, ela engravidou porque quis. E aí ela não pode mais fazer nada, porque o Estado brasileiro não permite que ela aborte o seu filho
ela está cometendo um crime. Então, toda a moral, a preocupação, a ética moral, a preocupação do Estado, ela está somente sobre o corpo da mulher. Quando nasceu, não, mas aí ela foi porque quis. Então, a mulher, ela se sente, ela está amarrada e sobre os cuidados desse Estado. Não cuidados, mas uma tutela bem direcionada, enquanto ela está querendo decidir o que vai fazer com o próprio corpo, a fim de evitar um resultado que ela não deseja. E aí eles falam, né? Não, peraí, não é assim. Você tem que ter autorização do seu marido, se bem que já mudou, mas você tem que ter o quê? Você tem que ter não sei o quê. Quando você chegar no hospital, você vai ser desencorajada. Mas se você engravidar, você engravidou porque você quis. E agora você tem que arcar com essas consequências. E toda a preocupação ético, moral e religiosa acabou ali. Se esse ser humano que nascer nessa situação dessa mulher, acontecer desse ser humano ser uma pessoa em situação de rua, a preocupação ético, moral e religiosa, ela não atinge mais esse ser humano. Ela só atinge o corpo da mulher antes disso. É uma provocação boa que fica para depois do intervalo para as nossas outras convidadas também debaterem. 8h59, um rápido intervalo aqui na Rádio Justiça, e você na volta vai acompanhar ainda esse debate sobre tudo isso que trata dos direitos reprodutivos aqui na Rádio Justiça. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta aqui pela Rádio Justiça com o programa Revista Justiça, e você pode participar pelo WhatsApp 61 99975 8140 94. Revista Justiça. Debate. Vamos continuar o nosso debate sobre os direitos reprodutivos. Temos aqui no Supremo Tribunal Federal a ADI 5.911, que trata dos requisitos para a esterilização voluntária e a validade jurídica constitucional de dispositivos da Lei do Planejamento Familiar. Estamos aqui com a doutora Nara Aires Brito, a doutora Chamira de Vasconcelos Toledo e também a doutora Raquel Xavier Vieira Braga. Doutora Raquel, antes do intervalo, a doutora Chamira fez uma provocação a respeito de vários pontos que trazem a reflexão do tema. Qual a sua posição também? O que a senhora traz para o nosso debate? Eu penso que é muito interessante a colocação da doutora Chamira sobre a questão da moral e como ela vai influenciar e vai impactar nas questões jurídicas. E trago como complemento a perspectiva de que a gente já está vivenciando uma transformação muito grande na moral a partir dos passos próximos da ruína do patriarcado, em que a gente tem uma dissolução paulatina das diferenças de gênero. Quando começa a se dissolver essas diferenças acentuadas que eram pelos dogmas patriarcais, a gente percebe a mulher incorporando cada vez mais atitudes até então consideradas como típicas masculinas e os homens incorporando atos que foram até então consolidados como femininos. E isso é um mecanismo que a gente vê, por exemplo, na guarda compartilhada, em que cada semana fica um casal com o filho. E o homem está adotando ali traços de cuidados que até então eram tidos como maternos. E ele está absorvendo isso na sua paternidade. Então, o que a gente verifica é que isso aí vai trazendo uma transformação moral muito grande. E a gente vê também que nós estamos na era da autenticidade. O que a gente está buscando, e isso para as novas gerações, isso está impactando de uma forma muito significativa a satisfação pessoal, a realização pessoal, a busca do encontro da sua própria identidade e da satisfação do eu. As relações, elas não têm mais aquela perenidade como já tiveram em tempos poucos atrás. Então, a gente vê a situação, o panorama, ele está em transformação. A moral está em transformação, a alteridade está no passado. Agora a busca é da autenticidade. Esse valor vai se refletir diretamente nas escolhas em relação às questões reprodutivas do ser humano,
e vai implicar no direito. Por quê? Porque o direito, ele precisa necessariamente acompanhar a realidade viva. A sociedade está acontecendo, ela é dinâmica, ela não é imóvel. Então, nessas transformações, todas essas questões vão sendo revisitadas naturalmente. Doutora Nara, e a senhora também, o que traz nessa reflexão provocada pela doutora Chamira e também já comentada pela doutora Raquel? As doutoras falaram sobre a questão da autonomia, né, da autenticidade, que a doutora Raquel estava comentando, da gente sair da alteridade para a autenticidade. E essa autenticidade, eu acredito que a gente conquista quando a gente tem autonomia. Né? Então, assim, a mulher, trazendo fatos que todos nós sabemos, a questão do patriarcado e da filiação, ela vem muito por conta, lá atrás, que a mulher deveria ter filhos apenas do seu esposo. Por quê? Por questões patrimoniais. Né? Então, para a gente ter aquela questão da filiação garantida, tanto é que só se previa direitos aos filhos havidos dentro do matrimônio, né? Hoje em dia a Constituição ela não faz distinção entre filho biológico, não biológico, legítimos e ilegítimos. Exato, isso não existe mais. E a partir do momento em que lá nos anos 60 a mulher começa a ter acesso à pílula contraceptiva, ela ingressa no mercado de trabalho, ela passa a ter mais autonomia. Quem desenvolve muito essa ideia de capacidade de autonomia é Amartya Sen, quando ele fala sobre o desenvolvimento da mulher, né, a entrada da mulher no mercado de trabalho para trazer liberdade, não só para ela, mas como para toda a sociedade. Todo mundo cresce quando a gente tem mais cidadania, mais pessoas tendo acesso à dignidade, à entrada no mercado de trabalho. E a questão da contracepção é muito relevante nesse sentido. Então, assim, voltando ao assunto do surgimento da lei, a gente entende que havia um perfilamento para esterilizações, no caso, involuntárias, porque as mulheres, elas estavam Nem sendo... exatamente, não sabiam. Elas estavam sendo esterilizadas involuntariamente ali na década de 80, 90, e aí vem a lei para proteger. Só que a lei, ela acaba tendo, como se diz em latim, aberratio finis legis, né? Uma aberração da finalidade da lei, porque o mundo avançou. É uma lei que já tem praticamente 30 anos. Né? Então, a gente tem outras formas de enxergar, de também trazer informação para aquela mulher. A gente tem que ter políticas públicas de informação, de acesso. Né? As técnicas, na época, até então, não eram reversíveis. Hoje são, principalmente no caso do homem. Não é em todas as mulheres que dá para reverter, mas no caso do homem, o sucesso de reversão tem percentuais altos. E isso ainda não é trabalhado, isso ainda não é difundido. Né? E, às vezes, até em relação à questão do planejamento familiar, né? que é um direito constitucional, às vezes, para a mulher, é até mais cômodo que o seu companheiro faça a vasectomia, porque é um procedimento muito menos invasivo e pode ser reversível com mais facilidade. Né? Então, ela não precisa se submeter a, muitas vezes não dá certo, né? Com anticoncepcional, DIU, enfim, Implanon, outras formas de contracepção que para algumas pessoas não funcionam. E o seu esposo poder dar esse apoio para ela é interessante. E você fazer esse tipo de procedimento não quer dizer que você está abrindo mão da paternidade ou da maternidade. Sempre existe a possibilidade de adoção. Né? Existem outras formas de você constituir uma família. Então, voltando aqui ao começo da pergunta, a autonomia da mulher, ela vem a partir daí, do homem e da mulher, e essa busca também por essa, como a doutora Raquel falou, autenticidade. Doutora Chamira, vamos falar do público masculino que está nos ouvindo. Mas estão falando só das mulheres, que ela que tem que escolher. Mas e os homens? Então, os homens, eles também são objeto dessa lei, né? A lei, quando fala mulheres, sempre fala homens, esposa, enfim. Ela trata também do gênero masculino. Acontece que essa semana mesmo saiu dados do Instituto Datafolha que
dessas políticas que envolvem os direitos reprodutivos, 68% atingem só as mulheres. Então, a gente precisa entender que o público masculino, dentro dessa perspectiva da lei de direitos reprodutivos, é um público pequeno, mesmo porque sempre foi um dever da mulher prevenir a gravidez caso não quisesse. Muitos homens, isso até hoje, acreditam que não faz parte do papel deles para isso. E aí, assim, complementando a fala das colegas, eu queria colocar alguns pensamentos. Assim, eu concordo muito com a doutora Raquel que o direito é uma ciência viva. Ela está em movimento. E o que a gente está fazendo aqui é trazer essa vivacidade para o direito. É trazer para o direito, olha, lá fora, na rua, o direito funciona de outra forma. Essa lei ela é aplicada de outro jeito. Né? E o Supremo e os tribunais têm entendido isso, que é preciso acompanhar essa mudança social. Hoje as mulheres não querem engravidar como objetivo de vida mais. Né? É claro que não estou aqui dizendo que não tem que fazer, cada um tem que fazer o que quiser. Pelo contrário, estou dizendo que a mulher tem que ter autonomia de escolha. Você quer engravidar? Engravide. E aí, nesse ponto que eu vou entrar. Dentro da lei de direitos reprodutivos, existe uma indicação de que o governo deveria fazer políticas também para aquelas mulheres que são inférteis, que têm dificuldade de engravidar. Todo mundo que me conhece sabe que eu passo por essa saga já há alguns anos, eu compartilho isso nas minhas redes sociais. E a infertilidade, a gente esbarra numa questão muito difícil. Por quê? É muito caro. Você fazer um tratamento para fertilidade, a fertilização in vitro, custa em torno de 40 a 60 mil reais. Existe o tratamento pelo SUS? Sim, mas é muito mais difícil. Então, a gente está entendendo que a lei hoje, ela também não está acompanhando uma mulher que deixou para engravidar no futuro e eu não encontro a proteção estatal para me dizer, olha, se você quer engravidar, engravide, porque o direito reprodutivo também está aqui, no meu direito de engravidar, se eu quiser. E aí, nas minhas pesquisas, eu descobri que outros países têm políticas diferentes. Por exemplo, o Canadá, quando a mulher chega a uma certa idade, ela vai na sua consulta de rotina, o médico diz, olha, você quer congelar óvulos? Você pode congelar, e ela não paga por isso. Muito diferente da nossa realidade. Diferente. Então, a gente precisa avançar muito ainda no que diz aos direitos reprodutivos, garantindo a nossa autonomia. A mulher, ela é totalmente capaz, sim, de decidir o momento que ela quer ou não quer engravidar. Então, é claro que esse pedaço da lei é um pedaço que atinge um grupo muito menor de mulheres, mas também para complementar, que a lei não é só sobre não engravidar, é também sobre engravidar. Doutora Raquel, um ponto de vista muito importante, né, que a doutora Chamira trouxe sobre aquela mulher que quer engravidar. Mas antes de falar sobre isso, falando ainda sobre os homens, ainda recai, né, o machismo nessa situação do homem que não quer submeter a nada, né, a mulher que se vira. Sérgio, é importantíssima essa colocação, porque a gente tem que olhar para a perspectiva masculina também. Na medida em que a mulher ela se emancipa e vai conquistando espaços e ampliando seus direitos, isso mexe com todos os gêneros. Quando a gente vê a mulher conquistando espaços, reverberando vozes e principalmente tendo independência econômica, isso impacta diretamente a vivência masculina, que até então, dentro dos limites e dos dogmas do machismo estrutural, era exigido a ele, a sociedade toda, uma exigência social coletiva, que ele fosse o provedor da família. Quando vem a mulher e começa a ter mais independência financeira, suaviza a exigência cultural a qual ele estava submetido, alivia isso para ele. Então, o que acontece? Na hora, inclusive, das escolhas em relação às opções reprodutivas, isso vai afetar a perspectiva masculina também, porque assim como sim é o corpo da mulher que está envolvido, é ela que tem a gestação, verdade seja dita, mas ele participa disso.
Então, ele também pode fazer as suas escolhas e mais, a partir dessa dissolução, como eu usei, da dicotomia, que coloca homem e mulher numa situação de oposição, isso também dá um lado positivo, vou trazer, para os homens entrarem em contato com suas subjetividades, até então não experimentadas. O homem, ele era moldado e ele não tinha autorização coletiva para ser um ser sensível. Hoje ele está tendo. E a gente vê na geração nova que isso está crescendo. Quando ele é capaz de ser um ser sensível, e ele se sente capaz e se sente autorizado a entrar em contato com esse mundo, ele vai ser muito mais capaz de fazer as escolhas dele em relação à esterilização e de respeitar o corpo feminino e a liberdade e autonomia inerente a ele. O que precisamos, né, doutora Nara, é esclarecimento, porque muitos homens ainda ficam com aquela situação. Vou fazer a vasectomia e vou, né, perder a minha função, fica ali preocupado com isso. Outros casos de homens que durante o ato sexual retiram o preservativo sem a companheira permitir. O que podemos tratar disso? É conscientizar o homem sobre os efeitos de uma vasectomia, sobre a consciência dele, até em colaborar com a companheira para não receber tantos hormônios, não ter os efeitos colaterais de uma pílula anticoncepcional? Então, a gente precisa começar por uma mudança cultural, eu acredito. Porque, justamente como você falou, tem algumas pessoas que erroneamente, né, equivocadamente, acreditam que podem ficar, que com a esterilização não vai ter virilidade, né? Entra todo um tabu, toda uma construção, infelizmente, cultural, que a gente vem tentando quebrar, como a doutora Raquel muito bem colocou, que hoje essa geração mais jovem se propõe a ter sentimentos, né, a ser mais expressiva, a se expressar mais, colocar para fora. Eu acho que a gente tem adoecido mentalmente, a sociedade não está bem, muitas vezes por conta desses tabus que são colocados, que são incutidos, e a gente vem de uma geração ainda de muita repressão do sentimento, da empatia, do sentir, sim, da afirmação daquela masculinidade, muitas vezes tóxica, né, daquela autoafirmação, e não precisa ser dessa forma. A gente precisa, isso é uma questão de política pública, as pessoas, elas precisam ser informadas, principalmente a questão realmente do homem, porque o procedimento, na maioria dos casos, é reversível, principalmente nos primeiros 5 anos após a realização da cirurgia. Eu não sou profissional da saúde, mas eu leio muito sobre o tema, e as pesquisas que eu tive acesso dizem isso, que na maioria dos casos pode ser reversível, principalmente nos primeiros 5 anos. Então, você imagine um casal ali nos seus 30 anos, que está entrando, o homem e a mulher geralmente ali se formaram aos 24, 25, aos 30, 30 e poucos são iguais. Aí vem a questão da idade reprodutiva. E aí a mulher engravida, o homem continua no mercado de trabalho, alcançando níveis e promoções e tudo muito mais alto, e a mulher, ela vai ficando estagnada. Por que não trazer um equilíbrio maior? Aí vem outras questões, licença paternidade, aumentar para ser igual a da mulher, enfim, mas se dentro de casa, se dentro do seio familiar, vamos fazer agora uma vasectomia, daqui a 5 anos, quando eu tiver com 35, a gente pode repensar, pode reverter ou não. Ainda depois de 10 anos cai um pouquinho, mas ainda existe uma grande possibilidade de reversão. Você tem outras formas de ter filhos biológicos, como a reprodução assistida, depois faz o procedimento, o que inclusive é muito mais em conta você simplesmente congelar, né, e deixar lá. Então, assim, existem várias formas, mas o que a gente precisa é quebrar alguns tabus sociais, essa questão da masculinidade tóxica, da virilidade, e sim ter mais empatia, né, com o nosso seio familiar, com as esposas, com as companheiras, com a própria família, com os próprios filhos, porque aí sim a gente vai conseguir começar a construir uma sociedade mais emancipada mentalmente. Pois não. Nara, eu concordo muito, assim, que a gente precisa passar por uma mudança cultural. A gente tem passado já, né, doutora Raquel,
por uma mudança cultural. E aí eu vou trazer o pensamento do Roberto da Mata, um sociólogo, que ele diz que as mudanças sociais, elas partem do privado e não do público. Então, como que a gente aqui, eu, você, Sérgio, o pessoal da produção, o Luiz, o Thiago da produção, como é que eles fazem isso? Como é que a gente faz isso para contribuir com essa mudança cultural? É quando um colega seu fizer uma piada machista, você fala, cara, eu não vi graça nessa piada sua. Assim como também num comportamento racista, assim como num comportamento capacitista. Tem que ser um compromisso nosso. E essa mudança, ela só acontece no micro. Não existe mudança, comportamento social no macro. Ela é aqui no pequenininho, conversando com uma amiga e fala assim, então, esse seu pensamento não é bacana, vamos conversar sobre isso? Não afastar, mas trazer. Essa ideia de que algumas coisas não se discutem, ela é muito atrasada. Vamos discutir, e vamos discutir criando pontes e não tentando convencer o outro. Vamos aqui, vamos pensar juntos? Deixa eu te fazer uma provocação. O que você pensa disso? E também entender que como esse é uma coisa tão fundamental, tão enraigada na gente, né? É um sistema estruturante, estrutural que nos traz até aqui, não é uma tarefa fácil você pegar uma pessoa que está imersa nisso e convencê-la com 5 minutos de conversa de que ela está pensando errado. Então, precisamos ter um compromisso no micro para essa mudança cultural. E também gostaria de trazer uma informação muito importante para o nosso debate. Uma gestação indesejada, ela é comparada pela Organização Mundial da Saúde à tortura. A dor que a mulher sente, a dor física e emocional, ela é comparada à tortura. Então, a gente precisa trazer isso nesse ponto. A gente está falando de mulheres que querem trazer formas contraceptivas que devem ser amparadas pelo Estado e que, de alguma forma, o Estado está se preocupando em pensar pela mulher, em não deixar ela tomar essa decisão, e as consequências são gravíssimas, e é só a mulher que encara essas consequências, como a doutora Nara falou. Então, o seu marido está lá crescendo profissionalmente e você tem que parar para tirar a licença maternidade. O seu corpo muda, a sua vida muda, o seu grau muda. Tem mulher que até o número do pé muda com a gestação. Não é uma coisa simples. É uma coisa muito grande. Então, a gente precisa levar o tema também no sentido de como essa mulher está se sentindo. O bem-estar dela também é importante. Não só se ela vai gerar ou não gerar filhos. Isso está sendo... Ela está sendo assistida para tomar essa decisão de maneira a não revitimizar, não colocar as suas decisões, sua capacidade de decisão em xeque. Doutora Chamira, aproveitando o gancho, essa questão do intersubjetivo, que a gente precisa conversar com as pessoas, traz muito o que a doutora Nara falou em relação à empatia. E é importante que a gente se lembre que nós somos agentes sociais. Nós, do direito, a gente tem uma responsabilidade com a sociedade. E com as pessoas que estão ao nosso redor, próximas também. A gente deve irradiar as informações para as pessoas. E a gente pode também, se assim quisermos, estivermos aptos com essa predisposição interna, a gente pode ser pedagógico. Com certeza. Porque é importante. A pedagogia, ela é fundamental no diálogo entre as pessoas. E a gente sabe que a gente tem o machismo estrutural, como o Sérgio bem apontou, ele é presente na nossa sociedade, ele é presente não só nos homens, mas também nas mulheres, ele habita em algum grau de intensidade em cada um de nós. Então, nada como a gente ter essa consciência para que a gente, porque isso demanda um esforço pessoal, que nem disse a doutora Chamira, demanda um esforço pessoal de todos nós para que a gente, primeiro ponto, reconheça que exista um machismo estrutural dentro da gente, que a gente está impregnado dele, ele está no ar, e que a gente está lutando para que isso seja
rompido em prol da evolução da sociedade. Isso vai estar diretamente conectado com o que a gente está conversando hoje. Direitos do corpo, direitos de escolha, autonomia, normas constitucionais, direitos fundamentais, direitos humanos incorporados pela nossa nação. Tudo isso tem a ver com a questão que a doutora Nara falou, da empatia. Porque se a gente precisa superar pensamentos estruturais, a gente precisa começar nas estruturas, que é o que a doutora Chamira também colocou. Doutora Nara? Perfeito, Raquel. Vocês duas vão falando e aí vão passando tantas coisas pela minha cabeça sobre essa estrutura machista e episódios e microagressões que a gente sofre todos os dias. Todos os dias, e assim, independe de classe social. Claro que eu venho de uma perspectiva privilegiada, eu sei disso, mas ele está em todo lugar. A violência exemplo, doméstica. doutora Nara. A violência doméstica mesmo, graças a Deus eu não passo por isso. Mas independe de classe social, o ponto é esse, né? De onde você está. E na minha perspectiva, eu acho que, assim, muitas vezes, não em relação mais à violência, mas as microagressões do machismo, às vezes é uma forma de te impedir de entrar em algum lugar por conta da sua roupa, porque você tá, enfim, não tá com um blazer, a depender da situação, ou então você deixar de ir a algum evento porque você é mulher, e seria mais adequado aquele ambiente estar com o homem por ser mais masculinizado. A gente sabe que muitas vezes é no futebol dos amigos que surgem oportunidades de trabalho, indicações, em alguns encontros de seitas mais masculinizadas que mulheres não adentram, que surgem indicações e oportunidades de trabalho. Então, assim, principalmente depois que eu comecei a ingressar no mercado de trabalho, a gente, às vezes, ouve uma coisa ou outra, passa por determinadas situações. Isso que eu estou falando de um lugar que é privilegiado. Eu ia comentar isso, né, Nara? Que, assim, mas independe. A gente que está nas fronteiras, aqui nas trincheiras do dia a dia, eu advogo todos os dias da minha vida, né? Então, eu estou aqui na lida. E eu ouço de tudo. Tem uns 2 meses, um advogado disse que eu estava sendo mal criada com ele. Porque nós estávamos conversando sobre um acordo e ele disse: você está sendo muito mal criada, doutora. Aí, na semana passada, um outro colega advogado também peticionou nos autos informando que eu estava tentando seduzir o cliente dele. Eu estou pegando os exemplos mais recentes, tá? Há 15 dias eu peguei um despacho de um promotor que disse que o marido reagiu de uma maneira ríspida e fez ali uma tentativa de alienação parental, que ele não chamou disso, porque a ex-esposa cobrou a pensão. Se ela não tivesse mandado uma mensagem para cobrar a pensão, ele não teria agido assim. Ou seja, foi culpa dela, né, de ter mandado uma mensagem cobrando. E por isso, ele virou para a filha e falou dentro do carro: então, sua mãe vai me mandar me prender porque eu não tenho dinheiro. Então, o promotor de justiça disse que a culpa era da mãe que cobrou a pensão. Então, eu posso dar exemplos aqui, eu até falo que eu consigo numerar em ordem numérica, por data, por alfabética, eu consigo exemplificar de todas as formas de violência. E um evento muito importante que marcou muito a minha carreira, assim que eu me formei, tem alguns anos, muitos anos, uma comissão da ordem foi ao meu escritório para fazer campanha, né? Os colegas que estão se candidatando à ordem vão ao escritório e apresentam suas políticas, e naquela oportunidade eu perguntei para o colega que era candidato a presidente, eu falei: quais são as suas políticas para a mulher advogada? Assim, o que você pretende? Aí ele: não, é uma pauta importante, é muito importante. Eu quero saber o quê? Ele não sabia me dizer. E eu disse para ele: sabe por quê, doutor, o senhor não sabe dizer? É porque o senhor não sabe como é ser tratada como um jarro de planta quando você chega no balcão de uma vara. Você não sabe como é ser tratada como... assim, ó, você tá ali, doutora, a gente vai deixar você ficar aí, mas fica caladinha. Tá falando muito.
né? Fala mais baixo, tá nervosa? Se você se impõe, você tá nervosa. Então, assim, é muito delicado. E quem tá na trincheira aqui do dia a dia da advocacia, principalmente no meu caso, que eu advogo para mulheres, a situação é mais embaixo. Muito bem. Doutora Raquel, pois não? É muito provocativo, né, escutar as colegas aqui nessa manhã, porque tudo que elas estão falando é vivenciado por todas nós. E a gente vai fazendo um paralelo com as questões, como é que evoluiu a história dos direitos das mulheres, como elas foram emancipadas e depois foi se ampliando os direitos, e a gente verifica depois uma necessidade, ampliaram, reconheceram os direitos abstratamente para as mulheres. O que aconteceu? Começou a vir uma série de legislação protegendo a mulher de agressões. A gente tem agora, recentemente, de 2021, a lei que coíbe as práticas de violência política de gênero. Vamos ter eleições municipais esse ano, vamos ver como é que essa lei vai ser aplicada. Porque assim, inclusive isso é interessante, porque a perspectiva da legislação, ela traz não só aqueles ataques, agressões mais cotidianas e conhecidas, mas também os sutis. A sexualização do corpo, e só para que o nosso ouvinte não ache que nós estamos perdendo o foco, né? Isso acaba influenciando também na sua autonomia, na autonomia da mulher para a sua decisão sobre os direitos reprodutivos, não? Sem dúvida, porque, por exemplo, a gente está conversando aqui, quando uma parlamentar grávida vai sustentar um argumento durante uma assembleia, e ela sustenta, fazem pouco caso do que ela está dizendo que, não, mas é que ela está grávida, ela está cheia de hormônios, ela está isso, está aquilo, muito emocional. Ou se chega lá parlamentar e diz assim, essa parlamentar aí de 40 anos não vai ter filhos? Tem alguma coisa errada com ela. Então, todas essas questões são gatilhos automáticos que as pessoas pensam. Por isso que a gente está falando da necessidade da gente ter uma política pública educacional nas questões de gênero, nas questões, inclusive, principalmente não só, mas a gente pega o eixo saúde pública, moralidade do Estado, ciência médica, normas jurídicas. Todo esse eixo ele vai estar entrelaçado com todos esses tipos de condutas que refletem nesse comportamento hostil e que aprofundam aqui dentro de todos nós na questão dos sistemas reprodutivos. E como é que o direito vai lidar com isso? Sim. Até onde o Estado pode intervir nisso? Isso é o que a ADI vai ter que nos dizer. Exatamente. Falando sobre congelamento de óvulos, eu me lembrei, eu estava acompanhando o programa 3 em 1, que é produzido pelo STJ e veiculado aqui na rádio e na TV Justiça. A ministra Maria Elizabeth Rocha, a única ministra do Superior Tribunal Militar, foi perguntada a ela, ministra, qual o conselho que a senhora daria para a Maria Elizabeth Rocha de anos atrás? E foi muito impactante. Ela falou, congele os seus óvulos, porque eu não fiz isso e me arrependo, porque eu optei pela vida profissional e agora já ficou tarde demais. Então, falta políticas públicas também e também uma acessibilidade para que esse congelamento seja possível, doutora Nara? Bem, eu acho que falta acessibilidade bastante. É um procedimento caro, não é tão acessível. Muitas vezes é muito agressivo ao corpo da mulher, né, que é quem vai receber, que ela tem que fazer um tratamento hormonal. Esse tratamento bagunça a cabeça da gente, né, porque o hormônio realmente, muitas vezes, né, traz consequências, você está mexendo com algo muito sensível. Depois você vai ter que congelar. Na hora de implantar, também é uma despesa muito alta. Então, é uma escolha que deve ser consciente. Infelizmente, é voltado para uma classe social mais privilegiada, que tem acesso, que tem tempo. Às vezes, quando não tem tempo, dá seu jeito, porque a gente que é mulher dá nosso jeito em tudo. Sim. E muitas vezes não é nenhuma vontade, não é nenhum sonho, mas é algo socialmente imposto. Por exemplo, no meu caso, eu tô com 32 anos e eu não tenho um dia da minha vida que alguém não me pergunte quando é que vão vir as crianças. E é uma escolha totalmente pessoal, eu acho até invasivo ficar perguntando isso toda hora para alguém, mas a sociedade impõe. Então, às vezes, essa pessoa nem quer,
Mas é tanta pressão social para que ela queira, que ela acaba se submetendo, que ela acaba muitas vezes, atingir tal idade, agora eu vou virar minha vida de cabeça para baixo, preciso engravidar, vou casar com a primeira pessoa que aparecer, com o primeiro que passar. E não precisa, porque às vezes ela nem, não é aquilo que ela queria, mas é aquilo que a sociedade, a maior parte, quer para ela. Mas eu penso no sentido da pessoa se planejar. Vou me dedicar profissionalmente, depois, né, vou ser mãe. Não é tão fácil. Não, eu falo assim, mas as pessoas poderiam ter essa opção. Então, até como a senhora citou aqui, né, esse congelamento para que houvesse esse planejamento. Na questão do SUS, esse planejamento ele atinge ainda uma questão um pouco mais delicada, que é, quando a mulher está nessa questão da infertilidade, ela está correndo contra o tempo. Nós nascemos, assim, eu vou falar, eu não sou profissional da saúde, tá? Eu estou falando só das informações que eu tenho enquanto uma mulher que participou, que fez todos esses procedimentos. Nós nascemos com a quantidade X de óvulos que vamos disponibilizar aí ao longo das nossas vidas. E quanto mais o tempo passa, mais esses óvulos caem de quantidade e qualidade. Então, o que me deparei em relação aos tratamentos do SUS é justamente isso. 6 meses para uma mulher tentante é muito tempo. Desgaste então, psicológico, o SUS, emocional. A fila do SUS, com esse procedimento que tem que ser célere, é muito difícil. E eu gostaria de fazer uma outra provocação para as minhas colegas. Acho que não vai dar tempo, né, para todas responderem. Falta 2 minutos. Mas eu queria fazer é muito importante. O CNJ, também movido por uma pressão internacional, de tratados internacionais, sobre a Corte Internacional, o CNJ proferiu a resolução 291, que fala sobre o julgamento na perspectiva de gênero. E esse julgamento, esse protocolo de perspectiva de gênero, ele deve ser seguido por todo o judiciário. Tá? Não é só o juiz, são todos os membros do judiciário. E acredito eu que a própria lei que vai ser agora julgada pela ADI, ela também vai sofrer essa interferência da pressão internacional, no sentido de que o Brasil já é signatário de tratados que falam a respeito, e essa lei ela vai ao contrário do que os tratados que já são assinados dizem a respeito. E qual é a disso. provocação? A provocação que eu vou deixar aqui qual seria, né, o posicionamento do tribunal a respeito dessa lei sendo utilizado esse protocolo de julgamento de gênero. Porque se o protocolo for utilizado, no meu aqui pequeno entendimento, a lei vai ser julgada sim inconstitucional. Doutora Raquel, 1 minutinho. Me colocou em maus lençóis, que agora eu vou ter que ter uma síntese, vamos lá. É o seguinte, por que precisa o protocolo da perspectiva de gênero, né, doutora? Por quê? Porque as leis são feitas, a gente tem uma representatividade feminina parlamentar muito baixa. As leis são feitas majoritariamente pelos homens. O direito, comprovadamente, ele é masculino. Então, o que acontece? Vem essa medida para trazer a perspectiva de gênero, porque já está posto o ordenamento jurídico, então é preciso olhar para as questões da mulher. E eu acredito que o Supremo Tribunal Federal, ele se mantém, assim como ele já tem se posicionado, de uma maneira mais sensível com as questões de gênero. O ministro Barroso, por exemplo, teve a questão do imposto de renda na pensão alimentícia. Nessa análise, ele aplicou a perspectiva de gênero. Então, a gente tem uma tendência do Supremo aplicando a perspectiva de gênero. A ministra Rosa Weber, no apagar das luzes, antes de se despedir de nós, ela entrega o seu voto em relação ao sensível tema da descriminalização do aborto até as 12 primeiras semanas. Então, a gente tem visto que a perspectiva de gênero sendo enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, acredita-se que sim, ele está provocado a nos trazer a perspectiva de gênero e trazer aí, esperamos, a melhor resposta jurisdicional para a nossa sociedade. Doutora Nara, 1 minuto também. Complementando aqui o que a Raquel e a doutora Chamira falaram, não só as leis são feitas pelos homens, inclusive há uma ADI aqui super interessante contra
a não aplicação de pena para os partidos que não respeitaram as cotas nas últimas eleições, as cotas de gênero. Enfim, mas essa é outra discussão. Mas não só as leis, como os juízes que aplicam essas leis, majoritariamente são homens. Então, esse protocolo de perspectiva de gênero, ele é importantíssimo. E foi muito bem pontuado esse ponto aqui. E, além do mais, a questão da paridade de gênero, né, que também é um protocolo a ser seguido nas promoções nos tribunais. Então, é algo que até na semana passada foi questionado no TJ São Paulo, veio um parecer contra. Então, assim, o próprio sistema se virando... Ontem teve julgamento, né, desse questionamento, né? Exato. E o TJ São Paulo, 20 homens, 20 magistrados pedem para que esse protocolo não seja aplicado em relação à promoção das juízas. Gente, será que alguma juíza participou dessa assinatura? Será que alguém que está pleiteando o cargo participou? Então, gente, realmente a gente precisa de iniciativas. O CNJ está fazendo um trabalho brilhante. Tá mesmo. E o Supremo, ele tem ido na mesma toada. E é isso que a gente espera, né? Infelizmente, nosso tempo já está esgotado. Quero agradecer as nossas convidadas. Começo com a doutora Chamira de Vasconcelos Toledo, advogada, mestranda em Direito Internacional, doutoranda em Direito e que atua no Direito de Família há mais de 10 anos e também advogada internacionalista. Obrigado por estar conosco. Rapidamente, sua consideração final. Muito obrigada. Não, só quero agradecer. Foi assim uma alegria compartilhar e entender que tem muita gente boa falando sobre o tema, sabe? Muita gente qualificada. Acredito muito que essa comunicação que o Supremo faz, levando a informação para quem está lá em casa e não está acompanhando, né? E assim, da forma também que a Rádio Justiça faz isso, né? Ela desmistifica o juridiquês. Que eu acho a nossa missão. Acho que vai cair isso aí. Em algum momento o judiciário vai largar a mão desse juridiquês para que a justiça seja atingida por todo mundo. Muito obrigado por estar conosco. Também a doutora Raquel Xavier Vieira Braga, ela que é advogada, doutoranda em Direito, com tese sobre a condição feminina e o mundo jurídico, mestre em Direito, foi assessora de ministra do Supremo Tribunal Federal e também foi membro da Comissão Nacional da Mulher Advogada do Conselho Federal da OAB. Obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, um grande prazer estar aqui na Rádio Justiça, te ouvindo, Sérgio nos conduzindo aqui da melhor maneira possível, professora Nara, que além de minha colega de pesquisa, se tornou uma grande amiga que eu conquistei no doutorado, e a professora também, que eu adorei te conhecer, muito prazer. Suas colocações, assim, despertam a mente da gente. E essa questão de trazer, que a Rádio Justiça nos proporciona, trazer essa interlocução para você, onde você estiver, que a gente possa conversar sobre as questões jurídicas que são tão fundamentais na melhor condução do nosso país, porque o direito, ele tem a missão de ordenar a sociedade, de trazer segurança, para trazer a paz social e resolução dos conflitos. Então, a gente está aqui para conversar sobre isso. Muito obrigado mais uma vez. Doutora Nara Aires Brito, advogada, professora, doutoranda em Políticas Públicas, Constituição e Organização do Estado, integrante da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB de São Paulo. Obrigado mais uma vez. Sérgio, obrigada pelo seu convite, obrigada às amigas e colegas advogadas pela companhia, saí daqui engrandecida, e eu deixo aqui meus cumprimentos à Rádio TV Justiça pela sua missão democrática de trazer o debate para os ouvintes, para a sociedade, e pedagógica também, né? A gente estava falando sobre a importância de sermos pedagógicos, e a Rádio Justiça cumpre muito bem com essa missão. E, por fim, eu agradeço também ao nosso Instituto Empoderar, que nós fazemos parte, né? Essa amizade veio também de lá, e essa união que as mulheres têm buscado cada vez mais, a gente que muitas vezes acaba entrando em determinados ambientes, né, que dificilmente outras pessoas e mulheres teriam acesso. É a nossa missão também trazer outras mulheres e pessoas desses grupos mais vulneráveis com a gente. Então, que continuemos juntas, e mais uma vez, parabéns à Rádio Justiça por esse ambiente plural e democrático. Muito obrigado mais uma vez às nossas convidadas. 9h46, lembrando que futuramente esse debate vai estar disponível no YouTube da Rádio TV Justiça. Intervalo, na volta o nosso giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Até já.
Estamos apresentando Revista Justiça.